Fala, meu povo! Voltando agora para dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões e agora a gente vai bater um papo sobre crimes contra a vida, mesclando aí a parte especial com a parte geral. Então vem comigo, vamos lá. Crimes contra a vida. Primeira questão. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com a intenção de matá-lo. Ocorre que após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Nesse caso, Teodoro. Pessoal, vejam que aqui a FGV ela trouxe realmente institutos da parte geral para mesclar com o crime contra a vida de homicídio, no caso. Quando a gente fala em iter criminis, nós temos a fase da cognição, preparação, execução e consumação. Em tese, nós temos que a fase cognitiva ela não é punível, a fase preparatória também não se pune sequer a tentativa se aquela tentativa não constitui um crime autônomo. Então suponha que eu queira matar alguém e para matar eu porto uma arma de fogo ilegal. Então, neste caso, eu respondo pelo porte ilegal e não pela tentativa de homicídio, porque o porte em si constitui um crime autônomo. Para que eu responda por tentativa de homicídio, é necessário que eu dê início aos atos executórios. E aí que entra uma grande sacada do Código Penal. Se eu der início aos atos executórios e eu mesmo desistir por espontânea vontade, ou seja, eu posso continuar, mas eu não quero. Não quero por quê? Porque eu pensei a respeito do fato e eu desisti. Se eu posso, mas não quero, eu estou falando do Instituto da Desistência Voluntária, regido aí pela teoria da ponte de ouro. Quando eu falo da desistência voluntária, pessoal, eu estou falando do instituto previsto no artigo 15 do Código Penal. O agente, na desistência voluntária, ele entra na fase executória, mas ele abandona a execução. Por isso que ela é chamada também de tentativa abandonada. Qual é a diferença básica da desistência voluntária para a tentativa? Na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, nada o impede. Se ele quer matar, se ele está imbuído do que a gente chama de animus necandi, mas ele desiste por ele, porque ele não quer, porque ele decidiu não continuar e vai embora, ele responde só pelos atos já praticados. No caso, ele chegou a dar uma facada. Então, ele chegou a praticar o crime de lesão corporal. Então, por mais que eu tenha vontade de matar, mas eu desista de fazê-lo durante a execução, eu respondo só pelos atos já praticados. E a teoria ponte de ouro traz esse nome exatamente porque o agente é agraciado. Ele ia para o tribunal do júri responder por um crime contra a vida, gravíssimo, mas ele é bonificado e responde só pelos atos já praticados, ou seja, ele vai para uma outra competência responder pelo crime de lesão corporal. Então lembrem-se que na desistência voluntária o agente abandona a execução. Ele entra na fase executória, mas ele simplesmente deixa de executar. Por quê? Porque ele quer. Ele pode? Pode, mas ele quer? Não. Tá? Então aqui o problema deixou claro que ele deu início à execução, estando com vontade de matar. Então ele estava imbuído do que a gente chama de animus necandi, que é vontade livre e consciente para matar, para tirar a vida de alguém. Nessa perspectiva, ao dar a primeira facada, ele pensou nos sobrinhos e ele desistiu. Desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, volte uma casa. Então sai da tentativa de homicídio e volta para a lesão corporal. Na tentativa, eu aplico um entendimento diverso. Quero, mas não posso. Eu quero te matar, mas alguma coisa me impede. Externa, alheia à minha vontade. Ou a arma falha, ou alguém grita e a polícia chega e eu corro, ou a vítima reage, ou eu erro os tiros. Eu estou na fase executória, mas eu não estou conseguindo chegar ao resultado lesivo por alguma coisa alheia à minha vontade. Na desistência voluntária, vem de fora, de dentro para fora. É a vontade do agente que faz com que ele pare de executar.
Na tentativa, é de fora para dentro. Ele quer continuar, mas ele não consegue porque algo externo não permite que ele faça. Na tentativa, ele tem uma diminuição de pena como se tivesse matado. Ele responde como se tivesse matado, só que a sua pena é reduzida de 1 a 2/3, nos termos do artigo 14, inciso 2, parágrafo único do Código Penal. Tá? Então, na tentativa, ele vai para o tribunal do júri, responde por tentativa de homicídio, mas a sua pena é abrandada, é diminuída na terceira fase da dosimetria por conta, efetivamente, do Instituto. Na desistência voluntária, muda-se a competência do crime, muda-se o próprio crime, a natureza do crime, entre outras peculiaridades que a gente pode levar em consideração. Beleza, pessoal? Então é bom que isso fique muito claro, porque a FGV ela cobra muito essa questão da diferença entre tentativa e desistência voluntária. E também arrependimento eficaz, que a gente vai ver logo numa das questões aqui que a FGV trouxe. Beleza? Vamos analisar então os itens. Vem comigo. Deixa eu pegar nossa caneta. Letra A. Não responderá por crime algum diante de seu arrependimento. O arrependimento por si só não torna atípica a conduta. Então essa questão é errada. Responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de sua desistência voluntária. Perfeito. Responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de seu arrependimento eficaz. É importante a gente lembrar aqui a diferença entre arrependimento eficaz e desistência voluntária. Apesar de ambos estarem situados no artigo 15, apesar de ambos receberem a terminologia da teoria da ponte de ouro, a diferença entre um e outro é que, na desistência voluntária, o agente abandona a execução. No arrependimento eficaz, ele intervém ao ponto de impedir a prática do resultado lesivo. Então, enquanto na desistência ele deu uma facada, simplesmente desistiu e foi embora e deixou a vítima lá, no arrependimento eficaz ele dá várias facadas. Enquanto a vítima está agonizando, ele se arrepende, coloca a vítima dentro do carro, ele intervém de uma forma que o seu arrependimento gere como consequência, né, o não resultado lesivo. Ele acabe salvando a vida da vítima de alguma forma. O arrependimento tem que ser eficaz para que ele volte uma casinha. Ou seja, em vez de responder pela tentativa de homicídio, responda pela lesão corporal, assim como se dá na desistência voluntária, tá? Então, em ambos, ele pode, mas ele não quer. Diferença, na desistência ele desiste e vai embora. No arrependimento eficaz, ele se arrepende e ele age. Ele faz algo e esse algo é responsável por impedir o resultado lesivo, por impedir a consumação do crime. Beleza, pessoal? Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, ele volta uma casinha. Ele estava com o pezinho no tribunal do júri, ele estava com o pezinho para responder por um crime mais grave, mas ou a sua desistência ou o seu arrependimento fazem com que ele volte para a lesão corporal. Aqui não houve arrependimento eficaz porque ele não se arrependeu, ele deixou de fazer e não interviu para evitar nada. Beleza? E a diferença para a tentativa nós já falamos. Por isso que o último item está errado, porque não tem nada de tentativa de homicídio aqui. Beleza? Então vem comigo. Responderá por tentativa mentira. Resposta no gabarito, letra B. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Próxima questão. Cristiane, revoltada com a traição de seu marido Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22 horas, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando que ele estava dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada de que o marido faleceu. Observe que aqui, por mais que ela tenha ligado ao hospital, o arrependimento dela não foi eficaz. Então, em tese, ela deveria responder por homicídio consumado, tá? Por quê? Ela se arrependeu, correu e ligou. Houve uma intervenção? Houve. Essa intervenção foi suficiente e necessária para evitar a consumação do fato? Não. Então, em tese, pelo que a gente leu até aqui, eu não posso avocar o arrependimento eficaz. Ponto.
Voltando para cá. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. Você, advogado de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de... Pessoal, o rapaz infartou. Ele morreu em decorrência do infarto. Qual o objeto jurídico que o direito penal protege em se tratando do crime de homicídio? A vida humana extrauterina. Quando ela partiu para cima do marido e deu-lhe as facadas, ele já estava morto. Não existia mais vida a ser protegida. E o dolo dela era de matar. Contudo, não há como se matar quem já está morto. Nós temos aí um caso de absoluta impropriedade do objeto, nos termos do artigo 17 do Código Penal. Se revela aqui no caso o chamado crime impossível, uma causa pré-existente absolutamente independente, ou seja, que não tem nada a ver com Cristiane, por si só levou Pedro à morte. Quando ela deu as facadas, mesmo acreditando que ele estava vivo, ele já estava morto. Nessa questão não há como se matar quem já morreu. E aí nós temos a incidência do crime impossível. Ou seja, não se pune sequer a tentativa quando por absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, o crime não se pode chegar à sua consumação. Então, absoluta ineficácia do meio, eu não estou questionando o objeto. A vida está íntegra e pode sim ser afetada. Mas o objeto que eu estou utilizando para fazê-la é absolutamente ineficaz. É aquela questão, como é que eu posso matar uma pessoa com uma arma de brinquedo? Eu acreditei que a arma era de verdade. Quando eu apontei para dar os tiros, é uma arma de brinquedo. O crime, neste caso, é impossível por absoluta ineficácia do meio. Agora, a faca aqui era de verdade? Era. Estava apta a matar? Estava. Mas havia vida para ser eliminada? Não. Então eu estou neste caso ante do chamado crime impossível por impropriedade do objeto. Beleza? Então aqui não se pune sequer a tentativa. A conduta é atípica em virtude da absoluta impropriedade do objeto decorrente do artigo 17 do Código Penal. Vamos para os itens. Letra A, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Perfeito. Letra B, desistência voluntária, de jeito nenhum. Letra C, arrependimento eficaz. Nada de eficaz aconteceu no arrependimento de Cristiane. E letra D, crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Não, não houve ineficácia do meio. O meio era eficaz. Ela deu 10 facadas no peito do cara que eram capazes de matar, mas ele já estava morto. Então aqui não é o meio que é ineficaz, e sim o objeto que é impróprio. A vida humana não tem como ser eliminada. O animus necandi não pode ser extravasado. Joia? Então vamos para o gabarito. Letra A, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Próxima questão. Pretendendo matá-lo, fulano coloca veneno no café de Cicrano. Sem saber do envenenamento, Cicrano ingere o café. Logo em seguida, fulano, arrependido, prescreve o antídoto a Cicrano, que sobrevive sem qualquer sequela. Diante disso, é correto afirmar que se trata de hipótese D. Observe que aqui, olha como a FGV cobra. O cara ministrou o veneno e ele mesmo correu e ministrou o antídoto, ou seja, ele se arrependeu e ele interveio. A intervenção dele foi eficaz, porque ela impediu o resultado lesivo. Ela fez com que a vítima se safasse sem qualquer sequela. Então aqui é um nítido caso de uma execução que já estava pronta, já estava finalizada, mas ele agiu entre a execução e a consumação para evitar o resultado. Então, neste caso aqui, é um nítido caso de arrependimento eficaz. Ele se arrependeu, agiu, interveio, salvou a vida da vítima. Beleza? Então, vamos aqui analisar os itens. Letra A. Crime impossível, pois o meio empregado por fulano era absolutamente ineficaz para obtenção do resultado pretendido. Letra B. Tentativa, pois o resultado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de fulano. Não. Letra C. Arrependimento posterior, pois o dano foi reparado por fulano até o recebimento da denúncia. Aqui, pessoal, o arrependimento posterior é retratado no artigo 16 do Código Penal. Ele é uma causa de diminuição de pena, né, e só pode ser aplicado em crimes que não têm violência ou grave ameaça.
Exemplo, num furto em que a pessoa furta outra, vai lá, se arrepende e devolve. Então, no caso de crimes patrimoniais que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, eu posso avocar o arrependimento posterior, que, como dito, não vai impedir que a pessoa responda por aquele crime. Contudo, vai trazer como benefício uma redução na pena ao final. Então, aqui nós estamos diante do arrependimento eficaz, que faz com que a pessoa seja agraciada pela ponte de ouro. Vamos ver o que diz a letra D. Letra D. Arrependimento eficaz, pois fulano impediu voluntariamente que o resultado se produzisse. Perfeito. Então, nós estamos aqui diante da letra D. Beleza, meu povo? Próxima questão, então. Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 99, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura. Durante uma festa em 19 de fevereiro de 2018, ou seja, 2 dias antes da menina completar a maioridade, no fato ela ainda era menor, Laura vem a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que na semana seguinte iria desferir um tapa no rosto de Laura na frente de seus colegas como forma de humilhá-la. Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. 2 dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Ou seja, apesar dos terceiros tendo intervido na situação para salvar a vida da vítima, ela acabou morrendo, o que traz o crime de forma consumada. Mas observe a maldade da FGV. Por 2 dias a menina é menor de 18 anos. E nessa perspectiva, por 2 dias, ela é inimputável. Vamos voltar. 2 dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento da, letra A, inimputabilidade da agente. Na data, ela era menor de 18 anos. Então, aqui não há que se falar em culpabilidade, visto que a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, que é o que autoriza a denúncia por parte do Ministério Público. Aqui, ela é inimputável, pessoal. Então, a letra A já mata toda e qualquer dúvida a respeito do item. Vamos ver, então, por que as demais não podem ser avocadas. Vem comigo. Letra B, legítima defesa. A legítima defesa, com previsão no artigo 23, inciso 2 do Código Penal, traz uma excludente de ilicitude. Quais os requisitos? Agir de forma moderada e proporcional para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Aqui, ela soube que a moça ia dar uns tapas como forma de humilhá-la. Ela foi lá e matou. Isso está bem longe de ser um meio proporcional, isso está bem longe de ser um meio moderado, isso está bem longe de ser uma legítima defesa. Lembrando que quando eu falo em legítima defesa, eu estou falando de agressão. E a agressão é aquela de ser humano para ser humano. Um animal que vem me morder, por exemplo, caso ele venha sozinho, eu não vou agir em legítima defesa caso eu tenha que agredir esse animal para que ele não me morda. Isso seria estado de necessidade, porque aquele animal estará me gerando um perigo e não uma agressão. Agora, se uma outra pessoa corre atrás de mim com um cachorro, incitando o cachorro a me morder, e para me defender eu agrido o cachorro, observe que eu não estou me defendendo do ataque do animal em si, mas sim do outro ser humano que está usando o animal como arma. Neste caso, eu posso avocar a legítima defesa. Beleza? Então é importante trazer essas considerações. Aqui não há que se falar nem de longe em legítima defesa, porque os requisitos do artigo 25 não estão satisfeitos. O meio não é moderado e não é absolutamente nada proporcional. Ok? Voltando para cá. Atenuante da menoridade relativa. Não há menoridade relativa, há menoridade absoluta. O Código Penal adotou o critério biopsicológico para aferir a culpabilidade do indivíduo. Ou seja, se o agente é menor de 18 anos, ele é absolutamente inimputável, pouco importa o estado de saúde mental dele.
A idade por si só já define a imputabilidade do agente. E, não obstante, se o agente é maior de 18 anos, nós temos que aferir se, no momento da ação ou da omissão, ele entendia o caráter ilícito do fato ou tinha discernimento para se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Então aqui, como a agente era menor de 18 anos, eu nem questiono, ela é inimputável. Beleza, meu povo? Então vamos ver o gabarito. Inimputabilidade da agente. Pessoas, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta em seguida para dar continuidade à nossa análise de crimes contra a vida. Até daqui a pouquinho.